Sejam bem-vindos ao nosso podcast Testemunhem para o nosso culto de jovens. Estamos aqui hoje com a Nani. Fala galera, tudo bem? Que vai nos ajudar a entrevistar hoje os nossos convidados especiais, a Érica e o Alan, que tem nos ajudado aqui na diretoria de jovem. É a nossa primeira vez nesse podcast aqui, mas vai ser bênção, né? Estamos aqui para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Por isso que nós estamos alegres. E queria começar aqui com a Érica, falar um pouquinho da vida dela, de tudo que ela já passou. E assim, vendo o testemunho dela, a gente vê o quão Deus é bom. O quão Ele é bom, porque assim, pelos olhos humanos, a gente fala assim, não tem saída, não é verdade? Mas Deus é aquele que Ele dá uma saída para cada um. Cara, saída é uma palavra que eu tentei várias vezes falar. Quero uma saída. Mas, tipo, eu passei tanta coisa na minha vida que essa palavra parecia ser impossível pra mim. Eu sempre tentei algo e nunca dava certo. Parecia que eu tinha, tipo, que o pessoal fala, mano, você é uma pessoa, tipo, você não tem sorte, você é cagada. Você é cagada. E isso já começou logo na minha infância, né? Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 5 anos de idade quando eles se separaram. E eram muito novos, né, os dois. Minha mãe tinha 17 anos, 18 anos e meu pai também, acho que uns 2 anos mais velho que ela. E meu pai bebia muito. Então, assim, o casamento deles foi muito conturbado, né? Ele bebia bastante, batia nela, né? Chegava em casa e batia nela, então ela vivia apanhando. E isso aí um trauma, né, pra nossa, criança também. Tipo assim, eu não tive aquela coisa de família ali, pai, mãe, cuidar de mim e tal, entendeu? Minha mãe, acho que por ser nova, né, aceitou esse tipo de coisa, ficou vivendo um tempo assim. E aí foi quando ela decidiu se separar, só que eu era muito apegada com meu pai, eu e a minha irmã, né? Então, quando eles se separaram, eu não queria ficar com a minha mãe, eu queria ficar com os dois, mas eu preferia o meu pai. Então, a gente escolheu ficar com ele. Só que a gente foi para casa dos meus avós paternos, né, porque era onde meu pai ia ficar. E iludida, né, achei que era uma saída, só que aí meu pai começou a se envolver com bandidagem. Ele era mais um laranja do que um bandido, né, porque ele queria se enfiar num lugar onde ele não se encaixava. Então, eu acabava sendo preso direto por laranjão, sabe? Então, assim, eu não tive a convivência que eu gostaria com meu pai, que eu escolhi ficar com ele e tal. E aí, não tive essa convivência. E o que aconteceu? Ele vivia preso e a gente vivia com a minha avó. Minha avó tinha um carinho enorme por nós. Ela foi a nossa mãe, sabe? Mas a gente sofreu muito na mão das minhas tias, que tinha muitos ciúmes. Porque minha avó tratava a gente ali com, sabe, como se fosse dela. Então elas tinham ciúmes disso, então maltratava a gente, né? Fazia a gente como se a gente fosse escrava ali, sabe? Tipo, você vai lavar louça, você vai cuidar de filho. Então a gente já pequena com os filhos delas enganchados, sabe? A gente não tinha aquela vida de criança. A gente amadureceu muito, muito rápido, entendeu? Teve que viver uma vida de adolescente, jovem já, entendeu? Sem querer, né? Eu acho que eu, 9 anos, 10 anos, não tinha essa coisa de querer ficar cuidando de filho dos outros. Queria assistir desenho, cara. Eu queria assistir Castelo Rá-Tim-Bum. Começava às 7 horas da noite Castelo Rá-Tim-Bum, daqui a pouco, vem aqui, fica com fulano que eu vou fazer uma madeira dela. Nossa, que raiva que me dava disso. Sem contar o vazio, né? Nossa, a mãe, cara, o pai. ixi, foi difícil. Pior, não foi nem tanto isso, porque eu era costa dura, sabe? Mas o pior foi as minhas tias, elas, assim, praticamente obrigou a gente a ir visitar meu pai. É uma humilhação muito grande, gente. Tem que visitar ele na cadeia, cara, né? é uma humilhação. Você ter que se expor ali, a sua intimidade, sabe? Literalmente, as pessoas te vê 9 anos, 10 anos. Nossa, muito nova. Sabe?
E tinha que fazer isso, você tinha que fazer todo aquele, sabe, aquele trâmite pela revista e tudo. Gente do céu, aquilo ali a pessoa te invadir de uma forma, sabe, inexplicável. E aí teve uma época que a gente já lá, minha mãe foi visitar a gente. Ela já estava com outra pessoa, já tinha até um filho, né, que é o meu irmão. E ela foi lá e, tipo, ela falou um monte de coisa e, sabe, ai, vocês vêm morar comigo, porque agora eu tenho casa, que não sei o quê, tô estabilizada. E a gente ficou naquela ilusão, iludida, empolgada. Poxa, vamos voltar a morar com a minha mãe. Na vida que a gente tava vivendo ali, preferia morar com ela, com certeza. É um sonho, né? Ter a família, Poxa. Integrar. Tá E meu pai não tava lá, meu pai tava preso, então a gente não tinha o carinho do meu pai, a atenção dele ali com a gente. Só que aí eu fiquei dividida, porque a minha avó, ela criou a gente com tanto amor, que ela se apegou tanto, que ela sofreu demais quando a gente decidiu ir embora. Entendeu? Aquilo foi uma facada para ela. Eu me arrependo até hoje de ter tomado essa decisão, se eu tivesse a cabeça de hoje, mas eu era uma criança. Então eu não tinha assim aquela perspectiva de que eu ia fazer mal para ela. Eu tava pensando em mim, porque eu queria uma família, eu queria, sabe, eu queria ficar bem. Eu não queria viver naquele sofrimento, tendo que se defender de tudo, sendo acusada de tudo. Às vezes você não fez nada e você é acusado porque você não tem pai nem mãe para te defender, para estar ali por você. Paz, proteção. Sim, paz, sempre foi paz, na verdade. E aí fomos morar com a minha mãe, porém não me dei muito bem com meu padrasto. Né? Era uma pessoa difícil, usava drogas e ele não batia na minha mãe, mas a relação dos dois era conturbada e ele fazia algumas coisas que eu não aceitava, sabe? E então eu sempre batia de frente com ele, então isso foi irritando, sabe? Ele. E aí não deu muito certo, a gente não chegou a morar nem um ano com a minha mãe. Né? Aí, só que eu fiquei com aquela vergonha de voltar para casa da minha avó. E foi quando a gente foi morar com os meus avós paternos, né? E paternos não, maternos. E aí eu já tava com 12 anos, 13 anos. Só que lá morava um tio meu que nunca casou, um irmão da minha mãe, né? E esse tio, nossa, gente, eu não, assim, ele já faleceu, não tá mais entre nós. Mas pensa num cara que eu tive repúdio. Porque eu fui abusada. Entendeu? Eu e a minha irmã, a gente foi abusada. Então, uma coisa que você tá vulnerável. Quando você não tem um pai, uma mãe, pra estar ali, pra estar cuidando, sabe? Sem proteção, né? Gente, eu me sentia muito suja, sabe? Isso é difícil pra me falar, assim, sem me emocionar. Eu tô me segurando a beça aqui, porque eu não gosto nem de lembrar os detalhes, sabe? Porque isso não foge da minha cabeça. Quando eu ouço algum assunto de alguma criança que passou por isso, volta tudo. Eu volto lá no tempo, eu relembro tudo. Parece que eu tô passando a mesma coisa, sabe? E aí, tipo, eu quero, sabe, acolher as pessoas que passam por isso, porque eu sei o que elas estão sentindo. Sente a dor. Eu sinto de verdade. Mas contei pra minha avó, né? E a minha avó contou pro meu avô e tudo. No fim, expulsaram ele de lá, mas ficou impune, sabe? É uma coisa que até hoje é assim, né? Se você for ver aí pela lei, muita coisa passa batido em questões disso. É uma coisa revoltante, mas daquela época e hoje não mudou muita coisa, né? E aí, com os meus 15 anos, comecei, né, ter amizade com algumas pessoas apesada. Você já tinha perdido assim um pouco da perspectiva de Já, vixe. Eu falei assim, mano, eu sou uma pessoa... Eu não falava, mas eu pensava na minha cabeça que, tipo, eu não ia ter chance na vida. Entendeu? Você pensou assim, é isso aqui, tipo, já não... Já era. E aí, quando eu conheci essas pessoas, eu me sentia assim, tipo, o pessoal gosta de mim e tal. Então eu pensava assim, nossa, tenho amigos. Não tinha amigos, sabe?
Eu lembro que eu conheci uma menina e ela ia muito pra vila vizinha. E aí, nessa vila vizinha... Isso aqui em Ferraz já? Ferraz. E na vila vizinha tinha um cara que, tipo assim, quando eu vi ele, eu era muito... nessa época, eu tava na época de viver aventura, de querer, sabe? Vida louca. Você queria preencher um vazio. Eu queria fazer Mas não alguma coisa assim sabia que as pessoas me vissem, assim, sabe? Tipo, Ela é corajosa, ela... tipo, sabe? Eu mostrar, assim, que eu tenho coragem, que eu era forte. Porque dentro de mim eu era muito frágil, entendeu? Era frágil demais. E foi quando eu conheci o pai da Thaís. Me apaixonei. Você já tava com quantos anos aí? Eu tava com 15 anos. 15 anos. 15. Me apaixonei perdidamente. Eu me apaixonei mais pela fantasia que eu vivi com ele, sabe? Meu, sério, olha, eu quando eu vi ele, assim, que a minha colega me apresentou, o cara tava de sobretudo, assim, mano, com uma metralhadora na mão, velho. E eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, tipo, sabe, pra mim era um homem sair de Hollywood ali. Nossa, tava vivendo um perigo filme. de consumo. Tipo, a mulher bandida, sabe? E, tipo, eu olhei assim, Nossa, aquela com cara de mal. metralhadora na mão. Aquela cara de mal dele, assim, cara. Eu falei, nossa. Porque ele era bonito, né? E ele com aquela cara, assim, sabe? Tinha um charme, uma coisa diferente. E eu falei pra minha colega, nossa, mano, olha que cara da hora. Só que aí, quando a gente foi descendo, esse dia tava no maior chuva, o dia que eu fui pra lá. Quando a gente tava descendo assim, mano, era só lama, a ladeira. E a gente descendo assim, e ele já apontou, falou, quem tá descendo? Porque era tudo escuro, não tinha muita Ele já poste, apontou sabe? pra vocês. Aí a minha colega falou, não, é fulano. E quem tá com você é uma amiga minha e tal. Aí beleza, descemos, ficamos conversando com eles, apresentou, né, pra eles. E a gente ficou lá batendo papo lá e tudo, aí depois a gente foi pra casa dele. E ele fez um café lá, a gente tomou café. E aí depois eles foram lá pro fundo do quintal, ficaram fumando maconha. E aí, tipo assim, eu pra não dar uma de tipo Zero à esquerda aqui. Não, tipo de caretona. É. Você fuma maconha, fumo. Eu nunca tinha fumado. 15 Você anos. fuma, vixe, até planto. Fumo, mas não sabia nem fumar. Se engasgou toda. Passei uma vergonha. O cara ainda deu risada e falou assim, o colega dele falou assim, você fuma maconha mesmo? Ou tá passando mal? Eu falei, fumo, mas essa aqui é forte, né? 15 anos. Gente, 15 entrei anos. nesse embalo, sabe? Fumei. Embarcou nesta viagem. Embarquei nessa viagem, cara. Que eu nem sei. É. Então, assim, quando eu conheci ele, tipo, eu queria nem saber mais de ficar lá na casa do meu avô, nem nada, sabe? E meu avô começou a desconfiar. Meu avô, ele era regradinho, ele era daqueles homens conservador. Ou é 8 ou 80. Ou é certo, ou se for errado, Vaza. cai fora. Não tinha meio termos com ele, entendeu? E era tudo regrado. E eu tava totalmente sem regras, né? Aliás, eu já fui a minha vida sem regra, né? Então, eu não tinha aquele formato de limite, de regra, de nada. Complicado, né? Mas é um pouco, né, da minha infância. Aí veio a minha adolescência, que eu conheci ele e tal. Comecei a namorar com ele, então a gente ia direto pra lá. Só que a gente ia por uns caminhos meio tortuoso. Por quê? Porque esses caras, o pai da Thaís e os caras que andavam com ele, tinha treta com a nossa vila. Então, assim, tipo, ele já tinha umas barreiras que se entrar alguém da outra vila, bete bala, entendeu? Então, Aí você não podia ir. não, nós, Onde você morava? mano, nós enfiava no meio do mato, era um rolê pra Tudo isso chegar pra ver lá. o cara. Tudo isso pra ver o cara. E nem tinha medo de nada, né? Nossa, eu nem sabia o que era medo. Eu nem sabia que o diabo já tava planejando na minha vida, entendeu? No mundo espiritual, eu estava pronto pra morrer, né? Tá. Ixi. Cara,
Nem te falo. Nossa. nem- Aí, tipo continue. assim. Aí você vê, né? Tipo assim, você fala, caramba, você já passou por isso. Você nem sabe o livramento que você teve. Não Perigo sabe. que você tava correndo. Verdade mesmo. Hoje em dia eu vejo isso. Aí, vai lá, vai cá, meu avô descobriu, me colocou pra fora. Aí eu fui morar com a minha mãe. Porque minha mãe já tinha se separado desse cara. Separado não, na verdade, ele faleceu, o meu padrasto faleceu, né? É um outro testemunho que se eu contar aqui vai ficar muito grande. E ela acabou tomando 4 tiros junto com ele, só que graças a Deus ela sobreviveu. Nossa. Porém, depois que tudo isso aconteceu, ela virou a casaca. Aí minha mãe começou a usar droga demais. Crack, né? Crack é fim. Aí você já estava envolvida Afim. com o rapaz do crime, e a mãe começou a usar droga. E aí eu fui morar com ela. Quando eu fui morar com ela, ela tava na casa de uma mulher que também usava crack. Só que, tipo assim, eu fumava uma maconha, mas crack, Deus me livre, velho. Já tinha ouvido falar muito que era a droga do fim de carreira. É. E aí não deu certo. Aí cheguei nele, no pai do Thaís, e conversei. Eu falei assim, olha, eu tô assim, assim, assada. Ele falou, não, mano, nós vai pegar suas coisas e você vai ficar aqui comigo. Aí você foi morar com ele. Aí você tinha 16? Mano, não, ainda não. Ainda não? Isso com 15 anos. Ainda com 15. Com 15 ainda. Que assim, eu tô resumindo, né? Sim, sim. Que é Senão, muita coisa, velho. E aí, ficamos. Meu, só foi loucura, velho. Aí eu conheci não só a maconha, conheci a cocaína, tomei chá de cogumelo, viajou no cogumelo. Outra viagem. cheirei cola, meu, baforei muita Baforou. cola. Muita cola, lança Mas perfume. quando você Lança já- começou a usar essas coisas, foi por incentivo, foi por Porque eu modinha? tava- Ou você estava sentindo um vazio e você sentia necessidade de usar Olha, isso? juntou vazio, porque eu nunca consegui ser preenchida, na verdade, né? E então isso me fazia esquecer minha vida real. Então eu usava droga pra não ver minha vida real. Você viu uma saída ali, né? Pra esquecer. Então assim, eu o tempo inteiro era muito raro eu estar sã. O tempo inteiro eu tava louca. porque Se eu não tava passa- de droga, eu tava de cachaça, Porque entendeu? passa o Então, efeito, né? aí tipo assim, no outro dia você acorda mais um caco e pior do que você tava. Mas aí no outro dia o que eu fazia? Enchia a cara de novo e usava droga de novo. Então eu tava, tipo, me acabando, sabe? Na droga. E aí nessa época a gente ia acampar em Guararema. Guararema naquela época o pessoal acampava lá, no meio dos matos lá. Cara, nós vivia muito louco, um monte de pedra assim, de cachoeira. Ponto de bater a cabeça ali, escorregar, bater a cabeça e morrer, drogado. Mas Deus tava ali comigo, né, cara? Guardando, Porque, Deus tava guardando. imagina, entendeu? No meio dos matos ali, ser picada por uma cobra, qualquer coisa, meu, podia acontecer no meio daqueles matos, entendeu? E a gente atravessava aquelas cachoeiras, aquelas pedras escorregadias, sabe? Nossa, que Cara, loucona. muito louca. Imagina. É. Meu Eu não sabia Deus. dessas coisas, não. Pois é, né? Tá É uma coisa muito fácil de contar, não. É, eu imagino. E aí, assim, o meu pensamento ali era, tipo, fugir da minha realidade. Porque eu achava que a sorte tinha virado as costas pra mim. Sabe? Eu não conhecia Deus, então pra mim era tudo de sorte. Entendeu? Você tem sorte, você tem. Você Cada não tem, dia se lasca. era uma sorte. Tô vivo hoje. E aí, meu, eu vivi assim. Aí foi quando eu fiquei grávida da Thaís. Eu já tinha 16 anos. Engravidei dela. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Te bateu um medo, assim, uma Meu. criança, uma responsabilidade? Ou No não caiu a começo não ficha? foi medo. Foi tipo assim, preocupação do que eu ia fazer. Cara, o que eu ia fazer com o filho? Porque, tipo, eu não tinha essa, sabe? Eu não tinha esses planos. Pra mim, eu ia viver naquela vida, ó, Até acabar. entendeu? E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu pensei em tirar. Mas aí, tipo, tinha uma coisa que eu não queria fazer, né? E eu falei, não vou. E aí foi quando eu conversei com ele, falei, ó, eu tô grávida, assim, tô pensando em tirar. Ele disse, se você tirar minha filha, eu te mato.
não sei o quê. Eu falei, a gente não tem condições de ter um filho, cara. Você é louco e tal. Ele, se você tirar, eu mato você. Porque se ela tá louca, você vai matar minha filha, meu filho. Tive, né? Engravidei. Gestação difícil, porque não sei se foi por conta das drogas que eu usei e tudo mais. A partir dos meus 5 meses de gestação, eu só tive problema. Entendeu? No entanto que a Thaís, ela é prematura, ela nasceu 7 meses, né? Então, desde os 5 meses, eu só vivia hospital, casa. Ficava internada 5 dias, 10 dias, casa. Então, fiquei assim até ela nascer. Você acompanhava no hospital, não? Teve algumas vezes que sim. No entanto, que quando ela nasceu, no dia que eu senti dor dela, do parto, né, pra ela nascer, ele achou que era frescura. Ele falou que, mano, é frescura, não sei o quê. Nem foi ele que me levou no médico, no hospital. Foi outra pessoa. Foi uns vizinhos lá, né? Você tinha achado uma pessoa, mas você ainda não tinha aquela proteção, família. Não. A proteção que eu tinha dele era, tipo, se alguém mexer com a minha mulher, se alguém talaricar, isso aqui eu mato. Entendeu? Só isso. E aí, a Thaís nasceu. E aí eu fui pra casa, né? Tive alta e tal. E eu olhei assim e eu criei amor por ela, né? Criei amor, mas eu, tipo assim, eu não queria que ela tivesse a mesma sorte que eu. Você queria Eu falei tivesse assim, um filho cara, diferente. eu não quero que minha filha passe o que eu passei, né? E eu queria sair fora. Porque eu vi que ele não tinha perspectiva de vida, não, sabe? A gente tentou ir pra igreja. Ainda foi uma irmã que foi usada pra falar, né? Deus usou ela pra falar com ele, lá no Jardim Sibério, lá em Itaquera. A gente foi numa igreja lá da prima dele. E ela falou, olha, você tá com um pé na cova e o outro fora. Se você não aceitar Jesus, você vai morrer. Não mudar de vida, né? Cara, ele falou assim, que, velho, você tá louca? Tipo, sabe, ele era muito assim. Que, Não tinha entendimento, que, né? A Bíblia diz que quem não é do Espírito não vai discernir, Não não vai entender. não vai. Tipo, nem deu atenção pra ela, sabe? Ainda falou pra minha prima, mano, tira essa velha daqui, senão eu vou dar uns tapas na orelha dela. Então, tipo assim, ele não tinha aquela coisa, sabe? Aquele respeito, aquele temor por Deus. Eu fiquei em choque, cara. E olha que eu não conhecia Jesus, hein? Eu fiquei em choque, eu falei assim, nossa, eu sabia que tinha um Deus que nos protegia, sabe? Mas eu não tinha noção do tamanho que ele era. Da forma, com jeito, eu também pensava não tinha. assim. E aí, ali eu vi que ele não queria nada. Não queria nada e eu queria algo novo pra minha vida. Não sabia o quê, mas eu queria alguma coisa de bom pra mim. Porque eu não aquilo ali, aquela fantasia, aquela coisa, acabou. Entendeu? Você começou a perceber que estava desmoronando o seu castelo. Tipo assim, não era o que eu queria. Tipo, foi uma ilusão, foi uma solução que não deu certo, não teve solução. Cheguei pra conversar com ele e falei assim, ó, não dá mais, entendeu? A gente não vai pra frente assim, eu não quero criar minha filha nesse ambiente. E ele, que não sei o que, se você sair daqui, eu vou te buscar no inferno. Que não sei o que. Pra você sair de um cara desse, filho, é difícil. Por isso que eu falo, assim, sempre quando eu vejo alguém se envolvendo, assim, alguma menina se envolvendo com um cara assim, eu falo, sai fora. Sai fora enquanto é tempo. Porque ou você morre, ou você vive aquela vida pro resto da sua vida. Né? É uma vida que não compensa. Não. E é como se você fosse propriedade, entendeu? Você não tivesse vontade própria. E foi assim que eu me sentia. E aí, assim, sabe? Foi passando os dias, sabe? O cara chegava, tinha vezes que o cara chegava loucão. Aí o pessoal ia chamar ele, porque o cara roubava carga. O cara matava por aluguel, tipo, entendeu? Eu pago tanto pra você. E o cara era traficante. Então, assim, quantas vezes eu não vi o helicóptero da polícia lá rondando a coisa atrás né, o cara da boca. Você poderia ter sido presa junto com ele. E olha que dentro da minha casa tinha muito BO, tinha placa de carro roubado, tinha muito BO, tinha muita coisa, entendeu? O cara dormia com um 38 debaixo do travesseiro comigo. E quando você estava com ele, você sentia medo? Ou não?
Olha, eu não sentia medo. Você eu ficava acostumou, talvez? Acostumei, eu acho. Ou não tinha noção do perigo? É. Não, eu até esqueci de contar. Eu fiquei um pouco com medo, porque quando eu tava grávida da Thaís, ele deu 2 tiros na minha cara e não pegou. Deus livrando aí já. Mais um Entendeu? livramento, né? Só que assim, ele deu 2 tiros na minha cara e não pegou. Pois ele deu 2 tiros no som e pegou. Ele Entendeu? colocou a arma na sua cabeça. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim, tá vendo, filho? Quem cuida de mim não dorme, não. Nossa. Porque ele falou, Eu você é uma até arrepiei aqui desgraçada. agora. Você é uma desgraçada, você não presta nem pra morrer. Eu falei assim, não, filho, eu sou de Deus. Entendeu? Quem cuida de mim não dorme. E aí ali eu comecei a ficar com medo. Então, depois que a Thaís Nossa. nasceu, toda vez que eu ia dormir com ele, eu ficava cabreira. Eu esperava ele dormir primeiro pra depois eu dormir. Porque eu tinha medo. Depois desse dia, ele podia fazer. Eu tava com a filha dele na barriga, ele me deu 2, né? Deu 2 tiros na minha cara. Imagine se eu depois sem Sim, a né? menina. Eu podia me matar e ficar com a minha filha. Eu comecei a ter essas, né? Matutar essas coisas. E aí você já começou a perceber que essa vida não compensava mais. Já. Você começou a querer procurar uma saída. Fugir dele, gente. Essa foi a hora, porque eu falei assim, acabou. Não dá mais e eu tô indo embora. O cara me trancou. Ele me trancou dentro de casa. Me trancou literalmente. Fez Fechou. refém. Sim. No entanto que eu lembro que pra me escapar de casa, eu tive que ficar na janela e esperar alguém passar que eu conhecesse pra chamar, pra pedir ajuda. E eu com a Thaís, nesse dia não tinha água pra me dar um banho nela, um calor desgramado. Nossa. Difícil, cara, difícil. E aí, até que passou a sobrinha da minha comadre, e eu assinei pra ela, falei pra ela, chamei ela, né? Aí ela foi lá até a janela. Eu chama a Aparecida, que era o nome da minha comadre, chama ela pra mim, que eu preciso de ajuda. Aí minha comadre fala, nossa, o Gleidson é louco, meu. Como que ele deixa você aqui, assim, trancado com a menina, novinha, assim, recém-nascida? Pegaram um monte de marreta, gente. Ele pegou uma corrente, assim, e ultrapassou por fora. Pegaram marreta pra poder tirar e tudo, sabe? E aí eu falei, não, eu vou embora. Aí eu liguei pra minha tia. Minha tia tinha acabado, a irmã do meu pai, já tinha acho que meses que ela tinha saído da cadeia. Então essa minha tia era muito da pesada. Liguei pra ela, tia, eu tô precisando de ajuda. Tava assim, assim, assado. Ela, vem pra cá agora. Pega um ônibus e vem pra cá. Aí arrumei dinheiro com a minha comadre pra ir. Fui até pelos fundos da casa dela, que dava acesso à vila vizinha, que tinha ponto de ônibus. Fui embora com a Thaís com a bolsa de bebê, uma sacola na mão e a Thaís no braço. Cheguei lá no Camel, lá. Que era um lugar que ele nunca tinha ido. Que foi onde eu passei a minha infância, né? Uhum. E cheguei lá. Falei pra minha tia, tá acontecendo isso, isso e isso. Beleza. Aí quando ele descobriu, quando ele se deu conta que eu não tava mais lá, aí minha comadre me ligou e falou, Eric, tá doido aqui. Ele falou que vai te encontrar até no inferno. E eu falei assim, não vai, aqui ele não vem. Se ele vir aqui, ele vai morrer. Porque minha tia já tinha falado. E já tinha gente, pessoal ele aparecer. dele, assim, nas esquinas da rua. Que se aparecesse... Passou um mês. Passou um mês não, passou 20 e poucos dias. Não chegou a dar um mês. Chegou lá... Daqui a pouco me ligam. Eram umas 1h da manhã, 1h30, por aí. Érica, eu tenho uma notícia pra te dar. O Guinho morreu. O pai da Thaís. Como? O apelido dele era Guinho. Guinho. O nome dele era Gleidson. Mataram ele. Deram 19 tiros nele. Nossa. Tá, bexiga. Foi o Nossa. pessoal da sua tia? Não. Foi rincha dele, né? Depois eu fiquei sabendo que, por algumas pessoas, que foi briga de dívida de fita, sabe? Fita antiga. Uhum. Querendo ou não, Deus te deu mais um livramento. Porque Pois se é. você estivesse Ele junto com continua ele... E ali antes atrás. disso, antes dele morrer, ele ameaçou minha família inteira que morava lá
na Vila São Paulo, falou, se ela não aparecer, eu vou matar um por um de vocês. E minha mãe, nessa época, minha mãe tinha saído tava saindo das drogas e tava indo pra congregação. Pra você ver, ele ameaçou minha mãe num dia, no outro dia, que era no sábado, a minha mãe ia se batizar na congregação. E minha mãe se batizou 9 horas da noite, ele morreu 11h30. Porque quando ela tava se batizando, a irmã falou, irmã, Deus tá te livrando da morte hoje. Ele provavelmente ia tentar Tinha contra planos. a vida da sua mãe. Tinha planos, com certeza. E a sua comadre também foi corajosa, hein? Se muito. intrometeu numa fita de Pesada, né? dessa. Nossa, gente. E aí, ele faleceu, né? Eu fui no velório dele. se viu livre? Mano, ele tava muito feio, cara. Destruíram a cara dele. Nossa. Destruíram. Não quis mais saber. Ainda minha comadre falou, Érica, fica por onde você tá. Porque a gente não sabe o que foi. Pode tentar alguma coisa contra você e contra sua filha. Né? Porque naquela época o pessoal tinha a mania de querer matar De família. e matar a família também, porque Pra não sobrar ninguém. pra não raiz, sobrar né? ninguém pra se vingar depois, entendeu? E aí ela foi embora pra Itaquera. Eu lembro que nessa época ela foi embora pra Itaquera porque ameaçaram meu compadre por conta disso. E aí, um tempo depois eu fui pra lá, pra morar com ela, né? Então, assim, eu fiquei na casa da minha comadre um tempão. Aí, numa certa... Isso já tinha se passado um ano, a Thaís já tava com 1 ano e 2 meses. Teve uma festa junina lá, que eles faziam festa junina, assim, tipo, né? Na viela, assim, sabe? Que era uma viela que eles moravam. E aí, eu não tava com ninguém, sabe? Não queria mais saber. Eu falei assim, mano, nunca mais arrumo um bandido pra minha vida. Um cara desse pra minha vida. Aí, nessa festa junina, eu conheci uma pessoa. Que era o oposto do que eu já tinha vivido. Que é o pai da Júlia. O cara não usou droga. O cara não gostava de festa. Era caretão. O negócio dele era videogame. Uhum. Meu, e o cara, tipo assim... Era inteligente, cara, ele era motorista de ônibus e, tipo assim, ele conhecia tudo. E aí eu falei assim, não, eu preciso de uma pessoa dessa pra eu, né, pra eu... Tentando preencher o vazio de novo. Agora eu vou. Eu falei assim, não, meu, Agora deu vai, né? tudo errado, agora Ele não tá agora de eu vou estar com a sobretudo. pessoa certa, cara. Não tá de sobretudo, né? Aí, meu, o cara inteligente, o cara não tinha vícios, trabalhador, falava muito bem, né? Cara, eu falei, não, é esse mesmo que eu... Só que a família dele era um problema. Porque eu já tinha Thaís. Então a família dele não me aceitava como a Thaís, né? E então a gente teve muita dificuldade para ficar junto no começo. Até que teve uma hora que eu engravidei da Júlia, né? E aí a gente teve que cuidar da nossa vida. Aí o pai dele, eu lembro que o pai dele deu um lado da casa pra gente morar, que era 2 cômodos, era um embaixo e em cima. Então eu ficava a cozinha com a lavanderia embaixo e o quarto com um banheiro em cima. E ali eu fui viver a minha vida. Nos primeiros anos foi uma maravilha, entendeu? Eu, tipo assim, eu saí da água, como é que fala? Da água pro vinho, né? Cara, tipo assim, eu vivi outra vida. No entanto que as minhas irmãs falavam, nossa, agora você tá bem de vida, que não sei o quê, só usa roupa de marca, que não sei o quê, só vai pra lugar chique, não sei o quê. Tipo assim, ele trabalhava, ganhava bem, e a gente luxava mesmo, como diz o ditado de hoje, né? Ostentava, né? E assim, ele deu de tudo, sabe? Pra Thaís. Porém, ele sempre tratou a Thaís com diferença da Júlia, né? Então, ela não entendia porque ela cresceu achando que ele era o pai dela. Porque ela só tinha 1 ano e pouco. Sim. E ele já tratava, a família dele tratava a Thaís muito mal, né? E você como mãe sentia, claro. Sentia. Nossa. Só que eu não tinha essa inteligência e essa Você tem sabedoria
para ir contra essas coisas. Então eu aceitei muita coisa porque eu achava que estava certo. Uhum. Você achava Entendeu? que estava no lucro, né? Arrumou uma pessoa... tipo assim, não, esses tipos de coisa, entendeu? Eles sempre colocaram defeito. Uhum. E aí quando a Thaís completou 2 anos, ela começou a ter epilepsia. Ela teve uma convulsão por conta de uma febre e uma infecção intestinal. E aí depois ela começou a ter vários episódios de Crise, convulsões. Só que aí eu consegui o acompanhamento neurológico para ela. E aí, nos exames que ela fez, a médica falou, né? A neurologista falou assim, olha, sua filha teve um problema na cabeça e esse problema sempre vai causar esses ataques epiléticos nela. Então, ela vai precisar tomar remédio controlado. Ai, gente, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria trabalhar, dar o melhor pra ela, sabe? E como que eu ia fazer isso com uma criança, com esses, né? Sim, E uma outra necessidades pequena. especiais. Fiquei nessa vida aí um tempão. Só nisso, sabe? Só que assim, ele era tão ignorante que ele não levava isso em conta. Então, assim, a Thaís, eu queria que ela fosse uma criança normal. Só que por conta dos remédios, ela ficava muito bestinha, entendeu? Então, ela levava muito tombo, né? Atrasou o desenvolvimento dela. Atrasou, teve vezes dela ter crise de ausência, assim, fazer xixi na roupa, porque ela não tava ali, entendeu? Uhum. E os remédios começou a atacar isso nela. E eu falava, ai meu Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais isso, eu não parava em emprego, né? Porque ninguém queria ficar com uma criança assim. Uhum. Então, na escola, às vezes tinha que buscar, porque ela passava mal, porque aconteceu alguma coisa. A Thaís dormia. Tinha vez que a Thaís passava a aula inteira dormindo. Então, não tava, sabe? Não tava E ela nada perdeu o andando. desenvolvimento na escola. por conta Nossa, disso. ela perdeu muita coisa, né? Assim, ela queria brincar com as crianças, só que ela tinha um jeito diferente de brincar por conta dos remédios, entendeu? Até ela captar algumas coisas. E as crianças tinham preconceito com isso. Então, tipo assim, deixava elas de escanteio. Excluía. Então, assim, hoje em dia eu vejo que isso reflete ainda nela, entendeu? Quando ela tenta se aproximar de alguém, que alguém se esquiva, isso faz mal pra ela. Porque a vida inteira as pessoas tentam fazer isso, entendeu? Então ela tem complexo com essas coisas. Ela acha que o jeito dela de falar, eu tô aqui, é se aparecer, é mostrar de alguma forma que ela tá ali, entendeu? Conheci a igreja. Um dia, acho que foi as amiguinhas dela que chamou ela pra ir pra igreja. Ela já tava com uns 11 anos, já tava com 11 anos. E as amiguinhas dela chamou ela pra ir pra igreja. E aí eu falei, não, você não vai sozinho, você não vai. Não, eu vou com a mãe de fulano. Falei, então vou lá pra saber se a pessoa vai. Aí falou, não, ela vai comigo, eu trago ela aqui e tal. Ela foi pra essa igreja aí, né? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campos de São Mateus. Ela começou a ir, a congregação que ela ia era Parque do Carmo. E aí, uma vez ela falou, mãe, vamos lá e tal, não sei o que. O pessoal me chamou pra entrar no grupo, não sei o que e tal. Eu falei, vamos lá. Aí fui lá. Aí gostei da igreja, sabe? Era bem acolhedora, assim, tudo mais. Gostei do jeito, assim, dele, sabe? De conduzir culto e tal. Aí eu via a Thaís cantando lá com o pessoal da mocidade, sabe? Coisa mais linda com os jovens, né? E eu falei assim, nossa, que legal e tal. E fui indo. Fui indo assim, sabe? Aleatório e tal. E aí eu conheci uma missionária que né, frequentava lá. Aí ela falou, olhou pra mim e falou, irmã, eu sinto uma tristeza tão grande. Assim, eu olho pra você, eu sinto uma tristeza tão grande, um vazio tão grande. Parece que você não é completa. E aí, menina, quando ela falou isso pra mim, eu dei risada, mas depois eu falei assim, mas, né, por que será que ela falou isso? Faz sentido mesmo. Como que ela viu, assim, na minha cara, assim? Será que eu tô... entendia, né? será que eu tô demonstrando tanto, assim, que eu Tá sou uma faltando pessoa maledeta? Maledeta. Aí ela falou assim, ó, irmã, eu vou falar uma coisa pra você. Deus tem uma coisa muito grande pra você.
Porém, tem algumas coisas que atrapalham você. Você precisa de Jesus. Jesus tem algo grande para você. Você não tem noção o quanto é grande. Porém, você vai ter que passar um processo muito difícil para conseguir enxergar. Nossa. Então, assim, tipo, ela falou uma coisa, eu achei que tinha alguma solução. Outro dia ia Rápida. ser assim. Meu, mas eu ainda tenho que passar mais sofrimento. Mais Mano, ainda, meu Deus do céu, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, minha vida é feita de sofrimento, não é possível. Aí você pensa, isso nunca vai acabar. Entendeu? Aí, comecei a frequentar. Porém, o pai da Júlia, ele era um cara certo, legal. Mas Deus, pra ele, Ele era ateu. ele era não, ele é. Né? Ele é. Ele até fala o seu Jesus de vocês. Ele zoa mesmo, de verdade. Ah, o Jesus lá da sua mãe. Entendeu? Tipo, tira barato mesmo. E aí ele começou, você só vive na igreja agora, que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, eu gosto de ir pra igreja. Melhor ir pra igreja do que ir pra balada. Você reclama aí quando eu tomo uma cerveja, pô. Fala que eu não presto, que eu não valho nada porque eu tô tomando um copo de cerveja. Agora que eu tô indo pra igreja eu também não presto. Sabe? Então, tipo, sempre tinha alguma coisinha, sabe? E eu continuei indo. E aí as irmãs começaram a me chamar pra entrar no ciclo de oração e tal. E eu não sabia como é que funcionava essas coisas. Ah, não sei não se eu vou, não. No meio da semana, à tarde, às 2 horas. Não sei não. Comecei a ir. Fui indo. Aí teve o primeiro congresso de jovens que a Thaís participou. Gente, eu juro pra vocês, mas eu chorei nesse dia. Quando eu vi a Thaís louvando ali, sabe? Bem, né? Nossa, eu chorei esse dia. Eu chorei muito, 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 muito. Aí teve um culto que foi um pastor de fora. Não, foi o pastor da sede, foi lá. E aí aquela palavra tocou em mim, sabe? Eu senti a visita de Jesus em mim. Eu nunca tinha sentido algo assim. O pessoal falava, Deus fala comigo e não sei o que, mas eu não falava, acho que esse povo é meio retardado, porque, né, que povo fala com quem? Tá ouvindo coisa. Eu falei assim, onde? Jesus nunca falou comigo, Deus nunca falou comigo, vai falar com a pessoa. Eu não acredito nisso, não. Não acreditava em revelação, essas coisas, nada. Pois é. Mas Deus, né, prova pra você falar que é eu que tô falando. E aí veio esse encontro, gente. Eu juro, assim, sabe, pra vocês que foi maravilhoso. Eu senti Jesus, assim, me tocar. E eu aceitei ele por amor, sabe? Pelo amor, pela aquela sensação maravilhosa que eu tava sentindo. Aquilo que você sempre procurou, né? Eu tava me sentindo em paz, sabe? Aquele momento me trouxe paz, me trouxe vigor, sabe? Me trouxe liberdade. Que eu acho que eu vivia num cativeiro e não sabia. E naquele dia eu descobri como era bom estar com Jesus, sabe? Porém, eu ainda não entendia muito o trabalhar de Deus. Porque eu acho que isso você vai se aperfeiçoando. Até hoje tem muita coisa que eu não entendo, né? E aí eu falei, não, eu quero isso pra mim. E fui, frequentei. E me batizei, né? Me batizei em 2014. Em outubro, dia 4 de outubro de 2014. Eu desci nas águas. E aí, no outro ano, 2015, dia 7 de fevereiro, um dia antes do aniversário da Thaís, ela se batizou também. E aí, cara, fomos indo, sabe? Só que essa missionária falou pra mim, irmã, esse passo que você deu vai mudar a sua vida. Porém, vai tirar muita coisa de você. Deus vai te mostrar o oculto. O que você não vê. Porque Deus não deixa um filho seu ser enganado. Ai, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus. De novo. Lá vem bomba. Eu já tava até, sabe quando você bate e não dói mais? Tava assim, Calejada. Tava. E aí, nos primeiros dias de boa. Mas depois, cara, eu fui descobrindo. Aí o cara me traiu.
E quem pegou o celular dele que viu a traição? Foi a própria filha dele. Entendeu? Começou a me humilhar. Sabe? Naquele momento, o diabo tentou de todas as formas desgraçar minha vida. Porque a vontade que eu tinha. Ainda, né? A vontade que eu tinha era de pegar uma faca e matar ele. Porque eu tava irada mesmo, de verdade. Eu tava arrebentada por dentro. A dor da traição. Cara, você vê um cara certo, que sempre te falou de princípios, de valores, de roupa curta, disso, de aquilo. Você não pode beber uma cerveja. E no final das contas, o cara era um desgramado. Entendeu? Pra não falar outras coisas, sabe? Porque naquele momento eu queria matar. Sabe? Eu pensava em todo tempo em matar ele. Porque, tipo, eu não me senti só enganada pela traição. Eu senti a deslealdade dele. Não foi leal comigo de chegar e falar assim, ó, não dá mais certo, vamos separar, ou eu tô gostando de outra pessoa. Ele foi desleal com a família dele. Entendeu? E aí, não teve mais jeito. Falei, não quero mais, não quero mais. A gente teve algumas brigas por conta da casa, né? Por conta de essas várias burocracias de separação e tal. Passou. Aí fui morar na casa da minha mãe. Nessa época minha mãe não tava morando lá, que é lá na Vila São Paulo. Mas sua mãe ainda tava usando droga? Não. Parou? Não. Aí ela tava morando em Palheireiros, ela tinha casado com um homem. E eles moravam lá em Palheireiros. E minha mãe tava bem pra caramba nessa época. E aí eu fui morar lá. Só que... Deu Desculpa tempo. aí, gente. Só que quando eu fui morar lá, eu acabei me afastando da igreja. Entendeu? E eu me afastei, reencontrei alguns amigos meus da antiga. Nossa. Comecei pro mundo torto de novo. Já tava ferida, machucada, né? Desiludida. Aí eu falei, eu não amo mais homem. O amor que eu tenho dentro do... Não, calma aí. Calma que eu não cheguei nesse ponto, não. Vixe. Eu falei assim, o amor que eu tenho dentro do meu coração, o sentimento vai ser só para minhas filhas. Pra minhas filhas. Eu não vou mais amar ninguém. Eu vou pegar geral, mas não vou ficar com ninguém mais. Então, tipo assim, eu ia pra balada, eu ficava com o menino e ele falava, como é seu nome? Eu, é fulano, mas nunca falava Trocava o nome. que era meu nome, entendeu? Metia o crazy. Você mora onde? Eu moro lá na casa do caramba. Não falava onde que era, entendeu? Então, tipo assim, pra não ter vestígio de saber onde eu moro, de nada. Você tem Face? Não tenho. Não tenho isso, não tem aquilo. Ela ninja. Aí, manda, me dá o seu telefone e tal. Põeava um número tudo errado lá e se dá, né? Então, sempre foi assim. Eu só ficava com novinho, viu? Não ficava com velho, não. Só novinho, que parecia na minha área. Gente do céu. Então, assim, uns novinhos você faz o que você quer, né? Então, é assim que eu queria. Eu já queria assim pra não grudar em mim, mas no final das contas, ficar grudado em mim. E atrás aí. Ai, nossa. E aí fui num forró. Lá vem o forró. Foi um risca-faca que ele Fui no conheci. forró. Não, fui no forró que já tinha antigamente. Só que aí eu falei, nossa, agora tá assim, tal, é assim. Que ali na rua do cemitério do Cambiri ali, não tinha a curvinha ali, não tinha um forrozinho ali. Não sei. Alguém deve saber. Provavelmente. Eu acho que o Gilberto deve saber. Será? Gilberto. E aí, Às vezes ele organizava o forró, a gente nem sabe. e aí Ele tá rindo nos bastidores. fui lá né, nesse forró. Aí tô lá, bebendo lá com a minha irmã. Esse dia eu fui com a minha irmã ainda, minha irmã mais nova. E aí eu vi um cara, escuta essa, eu vi um cara que ele parecia muito com um amigo meu. E eu tô olhando pra ele, eu falei, será que esse menino é a pessoa que eu tô pensando? Aí ainda falei pra minha irmã, Amanda, eu acho que é o Tom. Aí ela, não sei o que. Eu falei assim, eu acho que é. Olha bem pra ele, igualzinho, cara. Ele é igualzinho, meu amigo. Mesma coisa, mesma estatura e tudo. Tudo. Aí eu falei, só que ele engordou um pouco, porque o meu amigo era mais magro, né? Ele deu uma engordadinha e tal. Aí ele viu que eu tava olhando pra ele. O suposto amigo. E aí ele ficou olhando pra mim e conversando com o amigo dele. Aí eu falei, lá, ele me reconheceu.
E aí ele tava com o narguile na mão, aí ele ofereceu o narguile. Aí eu falei assim, é ele mesmo. Aí fui lá. Aí eu falei assim, você tá lembrado de mim? Aí ele, não. Nunca tive não, primeira vez. Aí eu falei pra ele, como é seu nome? Ele, é Robert. Robert. O mesmo golpe. Aí eu fiquei toda sem graça, porque eu falei assim, nossa, mano, não é a Não pessoa é o que eu tô tom. pensando, velho. E agora? Aí ele, e o seu nome? Eu falei, meu nome é Alessandra. Robert e Alessandra. É. Aí ele quer dançar e tal, e ficou, sabe, aí a gente tá ali, ficou conversando, tava ele e o Bila. Ele e o Bila. Aí o Bila ainda tava bebão e ele queria ficar com a minha irmã, queria dançar com a minha irmã, sei lá. E a minha irmã tava bêbada e ficava, eu não vou ficar com esse cara não, esse cara tem cara de bandido. Coitado do Bila, o Bila não mata uma mosca, tá, gente? E aí o Bila nessa época tinha carro e o Eli não tinha. Que é o Robert. Que é o Robert. Só para... E aí... Eles queriam levar a gente pra casa, só que eu não deixava ninguém me levar em casa. Não vai saber onde mora. E aí me deixou a gente no meio do... Não, a gente veio, ele veio de pé com a gente e o Bila foi de carro. Porque a minha irmã não quis entrar no carro do Bila, porque falou que o cara tinha cara de bandido e podia ter um monte de arma dentro do carro dele. Coitado, gente. E aí a gente veio de pé, ele acompanhou até o cemitério ali, entendeu? E aí depois... eu e a minha irmã veio embora e ele tomou o caminho dele, que ele descia ali a escola do Paganus, entendeu? Sim. Aí pegou meu telefone, só que pra ele eu dei o telefone certo. Meu Nossa. Deus, tava bêbada. Tá. Aposto. Cara, esse Acabou cara a me encheu o criatividade. saco no telefone. E aí, gatinha? É o Robert. E aí, você vai pro forró? Chegar final de semana, você vai pro forró hoje? Você vai lá, não sei o quê. Vou tá lá, sim. Ia pra outro lugar, mas não ia lá. Não quero mais ver esse homem, nunca mais. O cara me beijou esse dia, eu te juro. Ó. Ele, mano, ele parecia um desentupidor de pia. Cara, Deus me livre. Falei, não fico mais. Cheguei com minha boca, parecia que tinha feito botox, velho. Falei pras meninas, falei assim, gente, eu fiquei com um cara. Que o cara, acho que, eu não sei, acho que ele não sabia beijar, não, né? Alguma coisa. O cara que deve levar meu beijo embora. Aí, vira e mexe, a gente se encontrava nesse forró. Uma vez e outra. E teve uma vez que a gente ficou 1 ano sem se ver. Foi mais ou menos nessa época, assim, outubro, novembro. A gente ficou 1 ano, quase 1 ano sem se ver. E aí eu fui pra esse forró. Quem tá lá? O Robert. O Robert. O Robert, que não era Robert, porque eu descobri, porque o amigo dele chamou ele e falou, ô Eli. Aí eu olhei pra cara dele e falei, seu nome não é Robert, não? Não é, eu falei, não é não, o cara te chamou de Eli. É. Fala a verdade pra mim. A Alessandra cobrando. Aí eu cheguei no cara e falei, como é o nome dele? O nome dele é Eli. Aí eu falei assim, nossa, meu, que vagabundo. O nome do cara é Eli, ele falou que é Robert. Aí ele falou assim, então, Alessandra. Eu falei assim, meu nome não é Alessandra também não. Meu nome não é Alessandra também não, meu nome é Érica. Não sei o que, eu falei assim, eu te mostro o RG. Ele, nossa, que não sei o que, eu falei assim, pois é, filho, as estratégias, né? É, os E dois. tal. E aí a gente, tipo, sabe, foi ficando. Aí chegou um dia, ele já tava até de carro nessa época. Chegou um dia que ele tá lá dentro do carro lá. E pontuando uma coisa, o Eli também usava droga, viu? Então nós usava junto, viu? Nessa época eu ainda comecei a usar droga de novo. Só que ele sempre fumou maconha, ele não usava outro tipo de droga. Era só maconha. E eu não, eu cheirava farinha. Então, tipo assim, pra mim encher a cara a noite toda, eu tinha que usar farinha. Porque senão eu não aguentava, eu ficava bêbada muito, muito rápido. Então era uma coisa pra me segurar pra não ficar bêbada, entendeu? O pó e a cachaça. Então, sabe, a gente tava nessa coisa, sabe? E aí ele me chamou pra dentro do carro. E aí nós sentados lá e ele bolando o negócio pra gente fumar. O Beck. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você quer namorar comigo?
pra cara dele e falei assim, e agora? O que eu vou responder? Ah, não sei e tal. Não, eu fui rápido demais, desculpa, tal, não leve em consideração. Eu falei, não, calma. É que você me pegou de surpresa, do nada você fala que quer namorar comigo, mano. Né? Aí, tá, depois que eu fumei o beck, eu respondi, tá bom, a gente vai fumar. A gente vai namorar. Ah, vou zoar muito ele depois dessa. Cara, aí, tipo, namorando, né? Aí ficamos um tempo junto. Aí a primeira vez que eu fui lá na casa dele, lá, conheci algumas pessoas da família dele, foi até o Enoque. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vi, assim, que as pessoas eram bem diferentes de mim, né? Eu era muito desconfiada. Você sentiu um peixinho fora d'água. É, eu falei assim, ai, meu Deus, você acha que esse povo não vai com a minha cara, não. Aquele dia que você tava de Mas- vestido rosa? Era um vestido, não era? Não, Eu não sei se era o primeiro dia. não. Aí, tipo assim, eu fiquei bem quietona. O pessoal pediu pizza, a gente comeu até lá na frente, lá da casa do Enoque, né? E eu, assim, eu falei pouco, sabe, com a família dele, assim. E aí o pessoal achou que eu era meia, né, não gostava de papo, eu era meia bravona. Que eu era mesmo meio desconfiada com o mundo e com todos. Chegou com um cabelo de punk raspado aqui. É, assim, mano, eu ó. raspava aqui meu Foi cabelo. aí que vocês se conheceram? Foi. Eu raspava aqui, ó. Raspava? Raspava, eu já raspei aqui. Vixe, eu já fiz muita loucura na minha vida, viu? Tem foto? Chegava com a cara de mal. Manda no Tenho. grupo. Manda as fotos E no aí, gente, teve uma época que minha vida tava muito difícil lá na Vila São Paulo. E aí foi quando ele ligou pra mim, ele tava trabalhando no Rio de Janeiro, né? Tava fora. E ele me ligou e falou assim, você quer morar comigo? Aí eu, oi? Mas você quer morar comigo? E ele falou pra mim que nesse dia ele orou a Deus e falou, se essa é a mulher da minha vida, minha vida, se eu chamar ela pra morar, ela vai aceitar. Né? Se Nossa. for pra ser minha. E A ele fé me do chamou. Robert. A fé do Robert. E aí, Na Alessandra. aí eu falei que tá bom, a gente ia ser muito difícil e tal, porque eu tenho 2 filhas e tal. Ele Ele falou, já sabia. eu tô assumindo você com as suas filhas. Nossa, ele já... Cara, sinceramente, ali eu falei que ele era o cara, porque um moleque naquela época ele tinha 27 anos, entendeu? Assumiu uma mulher mais velha que ele, com 2 filhas adolescentes. Nossa. Fala se o cara não era... É homem. Era Deus também, né, Uhum. cara? Porque, Com olha, certeza. se não fosse Deus, simplesmente a Assembleia do Belém, ela é um pouco mais rígida, então, assim, algumas coisas de estilo dele não se enquadravam com a igreja e começou a se sentir incomodado com isso, até que o pastor Clóvis falou pra ele, assim, Euclides, né? Euclides. Euclides. Falou assim, tipo, olhou pra ele e falou que que o homem tem que ter respeito, com a barba, que não sei o quê, tipo essas coisas, sabe? Padrão. E aí, depois daquele dia que ele ouviu aquilo, ele não foi mais. E aí eu ia sozinha, eu falava, vem aí. Aí, de vez em quando, ele me chamava pra ir pra quadrangular, eu ia. Só que eu chegava lá na quadrangular, eu me sentia um peixe fora d'água. Tipo assim, eu não me encaixo aqui, mano. Eu não sou dessa igreja. Tipo, eu já tava acostumada com a hierarquia da Assembleia. Da Assembleia. Então, nossa, a primeira vez que eu vi o pastor Adelso pregar, te juro, velho. Eu não entendia nada que ele falava. O que esse pastor tá falando? Porque ele fala da palavra, daqui a pouco ele vai de outra coisa. Não tô entendendo nada, não entendi nada que ele falou até agora. Aí eu falava pra ele prega assim mesmo? Porque é estranho o jeito que ele prega. Aí ele, não, pastor Adelso da hora. Aí eu olhava assim e falava, pra mim ele é um doido. ele vai brigar comigo quando ele ouvir isso. E aí eu comecei a ir na quadrangular. Aí eu conversei com a minha sogra e falei assim, sogra, né, eu gosto da Assembleia, mas pelo jeito aí ele não vai. E eu vejo que ele sente uma alegria enorme quando ele vai na quadrangular, né? Então, ela me deu um conselho. Ela falou assim, filha, se é pro bem dos dois, pros dois estar servindo a Deus, se submete. Porque lá na frente você vai ver Deus te honrar. Nossa. Ela é poucas palavras, mas quando ela falava,
Uma mulher de sabedoria, Deus, né? é de Deus. E aí eu fui indo. No começo, gente, eu falava, viu? Eu ia assim com meu coração chorando. Porque eu falava, ai meu Deus, já vou de novo. Não entendo nada que esse pastor fala. O povo fica perguntando as coisas pra mim que eu nem sei responder. E aí, de cara, assim, eu me dei muito bem com a pastora Edneia, sabe? Ela me acolheu bem, assim, sabe? E aí eu fui começando a me sentir mais em casa e tal, A né? importância Comecei do a acolhimento, acostumar. né? Nossa, demais, cara. Eu falo pra você que quando vai alguém na igreja assim novo, é um abraço, sabe? Uma recepção, porque isso faz toda a diferença. Pra mim Abraço, fez. é. Talvez se a pastora Edneia não tiver o abraço, O abraço. Abraço, Alan. talvez se ela não tivesse me acolhido dessa forma, Se você não tivesse eu ficado. não tinha ficado, entendeu? Não Foi tinha ali que eu ficado. comecei a ficar desinibida. E aí foi, sabe? Estamos aí, até Amém. hoje. Glória a Deus. Glória Tem hora a que eu Deus. tenho vontade de matar o Eli, enforcadinho, assim, estranguladinho. Enforcadinho. Mas eu dou glória a Deus pela vida do meu esposo, porque hoje eu encontrei a minha felicidade completa, porque eu tô com Jesus e eu tenho uma família maravilhosa. Então, assim, da onde Deus me tirou de tudo que eu passei, eu acho que toda essa carga, toda essa bagagem, não foi à toa. Eu reclamei muito, eu lastimei muito a minha vida, mas hoje eu entendo o significado, o propósito de Deus. Né? Hoje eu consigo ajudar um adolescente, hoje eu consigo ajudar um jovem, hoje eu consigo ajudar uma criança. Eu consigo identificar algumas coisas, alguns pontos que aquela criança está passando, que aquele jovem, que aquele adolescente está passando. Hoje eu consigo dar conselho para uma pessoa que é casada, porque eu casei 3 vezes. Você entendeu? Uma coisa sabe. Então, poxa, velho, você entendeu? Eu não sabia o tipo de material que eu tinha nas mãos para ajudar outras pessoas. O meu testemunho não é fácil ser contado. Isso né? que você resumiu bastante. Resumi bastante. Tem Coisas que não dá pra falar. Tem coisas que não dá pra falar. Tem a minha depressão que eu não vou citar aqui porque eu não estou preparada ainda para isso. Foi um momento mais difícil para mim. Entendeu? Porque eu tava depressiva e sozinha. Nossa. Você entendeu? Então foi assim, é uma coisa que deixa para outro dia, sabe? Nós somos um testemunho em construção. Nós somos um E testemunho assim, em construção. resumidamente, o que eu precisava, assim, pontuando, era Cristo. Porque hoje eu me sinto completa. Eu vou na igreja, eu adoro Ele, eu agradeço Ele todos os dias por Ele ter me resgatado. Porque eu sou um testemunho vivo de que tudo que se passa na vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança, tem solução. Uhum. Eu busquei a solução em coisas erradas. Mas tem muitos adolescentes aí que tem pai, tem mãe, e tem que valorizar isso, sabe? E os pais também têm que valorizar seu filho. Porque é difícil você crescer sem um pai, sem uma mãe, sem você saber que tem eles, mas eles não estão com você. Ao mesmo tempo não tá. Você entendeu? E hoje não, pô. Hoje tem mães e pais que reclamam dos seus filhos, que dá trabalho e tal, mas tem ali, ó, sabe? E os filhos também tem que dar valor a isso, sabe? Porque se eles estivessem sem pai, sem mãe, seria pior. Entendeu? Então eu prezo muito por isso, para os jovens e adolescentes, aproveitar o máximo que puder dos seus pais, sua família, sabe? Dar glória a Deus pela família que tem, porque é difícil você não ter um lar, não ser acolhida por uma família. E hoje o que eu mais faço com a minha família é acolher a todos na minha casa, sabe? Eu sou leoa. Eu sou leoa. Eu sou leoa com as minhas filhas, sabe? E eu sei reconhecer quando elas estão erradas, sei conversar, sei instruir diante da palavra de Deus, né? Então, assim, o meu testemunho de vida hoje, o que eu tenho para falar hoje para os jovens e para os adolescentes valorize os pais. Valorize os pais que você tem, né? E tipo assim, cuida bastante da família que vocês têm, os pais, né? Dos filhos, sabe? A família, a comunhão da família, isso é muito importante para um adolescente, para um jovem. Vocês não sabem como é construtivo
a mente deles sobre isso. Porque a gente tem dificuldade de falar algumas coisas, né, pro filho, e o filho também tem dificuldade de falar com os pais. Mas agarra essa oportunidade, porque eu quis minha mãe, eu quis meu pai para me abrir, eu quis falar do abuso que eu sofri para minha mãe e eu não tinha ela. Você entendeu? Eu quis uma orientação do meu pai, uma defesa dele de tudo que eu passei, do relacionamento frustrado que eu tive. Eu não pude ter isso, porque eu não tive o meu primeiro amor, que era o amor do meu pai, por um homem. Entendeu? Então, a família que tem essa base, dê valor. Põe Cristo à frente de tudo, de todas as dificuldades, porque é possível você viver, mesmo que nessa terra cheia de tanta coisa, de tanta maldade, é possível viver uma vida saudável, né? E é isso que eu tenho para deixar para os jovens hoje, sabe? Uau. É esse testemunho Uau. e para os pais também. Os pais também prestem muita atenção nos seus filhos, sabe? Presta atenção em cada coisa, cada atitude, comportamento. Isso faz toda a diferença. A gente, às vezes, como jovem, a gente sofre calado. A gente não quer preocupar os pais. Eu tenho caso, a Júlia, ela é assim. Eu tenho que ir aprofundando. Porque ela tem essa coisa de não me preocupar mais, sabe? Então ela se fecha, ela se guarda, ela não fala muitas coisas. Então eu tenho que ir lá cavar, entendeu? Para poder ajudar ela. É. Difícil. Testemunho forte, né? Demais. A gente vai assim, ó, sobe e desce, parece uma montanha russa, né? Mas a gente viu que o Senhor guardou a vida dela em todos os momentos, tudo teve um propósito, para que você estivesse aqui hoje, né, podendo falar aí para os jovens que essa vida sem Jesus não compensa. Às vezes as pessoas falam assim, a vida do crime, a vida do droga, não vou viver uma vida normal, mas a vida normal também não compensa. Não compensa. Se ela não tiver verdade. Jesus, ela não compensa, né? Isso. E é o recado que a gente deixa aqui para vocês hoje, né? Em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Né? E assim, agradeço Amém. a sua Obrigada. presença, pelo seu testemunho, por estar Obrigada, abrindo, né? gente. Obrigada. Aqui um pouquinho da sua vida pra gente. A gente sabe que não é fácil, Não é mas fácil. agradeço também você aí que teve a paciência de estar nos assistindo e que Deus abençoe vocês. Amém.